Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o professor Johnny Lopes. Quilômetro total do carro, ou seja, vou clicar duas vezes. Esse quilômetro total aqui é o quilômetro inicial mais o que ele rodou, concorda? O carro saiu com 35, chegou com 35.201. Ele rodou 201, eu tenho que acrescentar aqui, ó, simples, uma somazinha. Isso aqui é o quê? Uma fórmula. Você que começou do zero, isso aqui é uma fórmula. Eu coloquei o quilômetro inicial mais o total que ele rodou e eu obtive aqui o quilômetro total em data. Pontuação. A pontuação, eu vou e lanço a pontuação, faço aquela avaliação daquela viagem, dou uma nota para aquele motorista, baseado nos critérios que a empresa tiver lá. Eu vou lá e dou a nota. Pronto, dei a nota. Fiz a vistoria do carro e vou e dou uma nota. Consumo combustível esperado. Aqui a gente tem uma fórmula junto com uma função. Esse aqui eu vou explicar para você como que eu cheguei nisso aqui. Essa planilha eu montei para aula mesmo. Faz um tempinho que eu montei ela, peguei ela lá dentro do curso, trouxe ela para cá, vamos relembrar. Para eu entender isso aqui, eu tenho que primeiro clicar aqui e apertar F2. Para primeiro eu saber o seguinte, quem é I3? Ó, consumo do combustível esperado em reais. Vamos ver as variáveis. Peguei o quilômetro rodado, ele rodou 201 km, e eu estou dividindo por algo que vem desse PROC-V. Então eu tenho que descobrir, tá? Eu tenho que descobrir. Então eu vou fazendo aqui, ó. Eu posso, quando eu estou fazendo uma fórmula assim, eu posso pegar um bloco de notas, uma caneta e um papel. Aqui eu estou te ensinando a analisar uma planilha pronta e procurar entender como ela foi construída. Então eu tenho o quilômetro rodado dividido por alguma coisa, vezes outra coisa. Tá vendo aqui, ó? Quilômetro rodado, isso aqui é dividido por alguma coisa. O que é alguma coisa? É alguma coisa que o PROC-V está buscando lá na frota. Tá vendo? Então, beleza, vamos lá, vamos examinar. Minimiza aqui. Vamos ver o que ele está buscando. Ele está buscando B3. Ele está buscando aqui, ó. Ó, o carro, perfeito, ele está buscando o carro que está na B3, então beleza, ó, PROC-V, valor, tá, o PROC-V eu ia explicar ontem, talvez eu não expliquei, né? Então vamos lá, mas eu já chego lá. Ele está buscando o carro dentro de frota, buscando o item da coluna 3, esse intervalo aqui 10... é algum erro que eu, sem querer, devo ter colocado, porque aqui ou é 0 ou é 1. Aqui, na verdade, tinha que ter um 0 aqui, ó. Tá? Isso aqui ele funcionou, mas isso aqui é um 0, tá? Já até achei um erro na minha própria função aqui. Vou até arrastar aqui que eu já arrumei, ó. Ele estava até buscando com inconsistência. Meu Deus do céu. Então, eu estou buscando o carro dentro de frota na coluna 3. O que é que tem na coluna 3 de frota? Vamos ver. Ó, carro, o quilômetro inicial, na coluna 3 eu tenho o consumo esperado daquele carro. Eu tenho a média de consumo daquele carro. Então, eu estou buscando quilômetro rodado pela média de consumo. Então, eu pego o quilômetro que ele rodou, divido pela média, para eu saber o quê? Para eu saber quantos litros. Para eu saber quantos litros de combustível eu gastei. Se eu rodei 100 km, e a média de consumo é 11, eu vou pegar igual 100 que eu rodei dividido por 11 que eu faço em cada litro, eu vou gastar 9 litros. Eu pego esse 9 litros e multiplico ele pelo quê? Multiplico pelo o valor do litro, para eu encontrar qual que é o consumo esperado. Não significa que foi o que ele realizou. O que ele realizou, ele vai me dar a nota fiscal que ele pegou no posto, certo? Mas o esperado é isso aqui. Eu tenho que ver o esperado. Vamos ver essa função aqui para você entender. Depois você pode fazer perguntas. Vamos fazer ela aos poucos. Vamos fazer ela aos poucos para você entender. Apaga ela aí. Apaga ela. Primeira coisa, vamos trabalhar um pouco com a PROC-V para você entender ela. Igual PROC-V. Consumo do combustível esperado. De que carro a gente está falando? Estou falando do carro que o Astolfo rodou. É a linha de Astolfo que eu estou analisando. Certo? Então, PROC-V de B3. Eu estou procurando Siena. Ponto e vírgula. Onde que eu estou procurando Siena?
lá na tabela frota. Eu nomeei ela? Nomeei, ó. Eu tenho ela aqui nomeada, ó, dentro de frota. Eu nomeei o intervalo frota. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna que eu estou procurando? Eu estou procurando o consumo que ele faz em média. Nós acabamos de ver lá que é na coluna 3. Tá? Então eu vou colocar aqui coluna 3. Ponto e vírgula. Valor verdadeiro ou falso. Eu quero um valor exato. Eu coloco 0. Por isso que eu estou dizendo aí na sua planilha tá 10. Tá errado. Eu digitei 1 a mais aí. Sem querer eu digitei 1, porque é 0 só. E aí eu fecho aqui. Por enquanto, se eu pressionar a tecla Enter, ele vai trazer 11 em reais, porque essa célula está formatada para reais. Tá? Mas se eu vier aqui em página inicial, personalizado, colocar número, ele trouxe 11. 11 o quê? Vamos lá ver, ó. Frota, Siena. Aumentar aqui. O Siena, ele faz quantos quilômetros no litro? Faz 11. Beleza? Ele trouxe aqui o 11 para mim. E aí, professor, o que eu vou fazer com esse 11? Vamos lá. Eu preciso dividir o total rodado por esse 11. Para eu saber quantos litros ele gastou. Quantos litros o carro consumiu. Beleza? Eu vou aqui. Vou clicar 2 vezes. Vou clicar aqui antes do parênteses da função PROC-V que está pronta. Eu vou abrir outro parênteses porque eu estou fazendo uma fórmula dentro de uma função. Então, eu abro isso aqui e coloco o quilômetro rodado. Eu clico aqui que é I3 dividido pelo resultado do PROC-V. Ó, eu fecho aqui. Ó. Olha a lógica. Olha a lógica. O PROC-V, B3, frota, 3.0, traz o quê? Traz 11. É isso que você tem que analisar. Para você não bugar aí e achar que é difícil, tá? Isso aqui é avançado, tá? Se você tiver no básico, é claro que isso aqui você não vai compreender assim. Aí por isso que você precisa depois pegar as aulas do canal, aí no passo a passo, desde a aula 1 básico, né? Mas qual que é o raciocínio? Eu estou pegando o quilômetro rodado que está na I3 e estou dividindo por 11, que é o consumo esperado do Siena. 11, que ele faz 11 litros, 11 quilômetros por litro. E vou pressionar a tecla Enter. Ele trouxe agora esses 201 aqui, dividido, ele vai gastar aqui 18 litros. Se eu tivesse colocado aqui consumo esperado em litro, estava ok, eu tinha terminado minha fórmula. Mas aqui eu quero consumo de combustível, só que eu quero em reais. Aqui não está falando, mas é em reais que eu quero. Se eu quero em reais, a minha função não terminou ainda. Aí eu clico 2 vezes de novo. Com a minha função pronta, eu digo o seguinte, agora pega tudo isso e multiplica pelo valor do litro. Multiplica pelo valor do litro. Agora, quer deixar mais profissional ainda a planilha? Você tem um nível avançado em Excel? Você pode separar os combustíveis por álcool, gasolina e diesel, colocar os valores separados e aqui você ainda colocar uma função SI. Você ainda colocar uma função SI para você identificar o valor do combustível. É possível. Ou um outro PROC-V. Até um outro PROC-V. Aí ficaria isso aqui vezes o PROC-V do valor, se for álcool, gasolina ou diesel. Ou essa função vezes o SI, a função SI, se é álcool, se é gasolina. Entende? Você pode fazer isso no Excel. Por isso que você precisa conhecer as fórmulas e as funções. Vou pressionar a tecla Enter. Ele deu 142,53. Aqui eu já posso chegar aqui e arrastar? Não, mas se eu fizer isso, vai dar um monte de erro. Ó. Deu valor, deu um monte de erro. Por quê? Lembra da referência absoluta que a gente trabalhou ontem? Se não, depois que essa aula estiver editada, vai ter aí a aula anterior para você voltar. Para você ver referência absoluta. Porque aqui, ó, I3 é o quilômetro.
ele vai virar I4, I5, I6. Beleza, esse eu não mexo. B3 é o carro. Ele também tem que mudar. Agora, D1 é o valor do combustível. Ele é único. Esse aqui eu tenho que pressionar F4 no teclado. Se eu tiver no notebook, FN F4. Ou teclado chique, FN F4. Teclado comunzão, só bate o F4 lá, tá tudo certo. Ele vai colocar um cifrão e vai travar aqui. Isso que eu chamo de referência absoluta. Pressiono a tecla Enter. Agora sim, eu clico 2 vezes. Ele vai fazer tudo. Eu tenho o combustível, o consumo esperado por carro, por viagem. Às vezes a gente fala de planilha profissional, a pessoa já imagina logo o resultado final. Opa, vou criar o dashboard e vou fazer a planilha funcionar. Mas você tem que saber os cálculos. Esses cálculos, às vezes, vai depender da sua área. Às vezes, ninguém melhor do que você para saber o que você precisa. Se te der papel e caneta, você arrasa. Pronto. Você só precisa agora aprender as fórmulas e as funções do Excel para transformar o que está na sua mente, o que você sabe fazer no papel, para você colocar aqui. As fórmulas e as funções do Excel tá aí para te dar respostas. E fica tudo automático. Depois que uma vez que eu fizer tudo isso aqui, aí tá tudo automático. Aí é só criar o painel e correr pro abraço. Você faz isso aqui. O chefe olha só o dashboard. Ele só quer saber, o que ele quer saber ele quer saber o seguinte, olha, eu quero saber aqui o Cornildo aqui, ó. Qual é o carro que ele mais dirige aí? Qual é o carro que o Cornildo mais dirige? Ou não, ou o contrário. Ele quer falar assim, olha, eu vou fazer a manutenção aqui no Prisma e eu quero saber quem é que mais rodou com o Prisma. Porque quem mais roda com o carro sabe mais das manhas do carro, não é isso? Não é isso? E alguém para culpar também dos defeitos. Se a pessoa roda mais, é óbvio. Aí, ele vai vir aqui, ó, Prisma. Clicou em Prisma, olha lá, Diolídia é a que mais rodou. Diolídia é a que mais rodou no Prisma. Pronto, vá atrás dela. Vá atrás dela lá e vamos saber aí. Ou a picape, Diolídio e Genovevo. Só que dos dois, Genovevo é quem mais rodou e também é quem mais cuidou. Tá vendo? É quem mais cuidou. E assim vai. E assim vai. Uno, Astolfo e Diocrécia. Mas quem mais rodou foi a Diocrécia. Porém, quem mais cuidou foi Astolfo. Olha para ver, né? Então a culpada já é ela mesmo. Já é a Diocrécia que é culpada dos problemas que tiver lá. Entende? Aqui é análise. Aqui o chefe vai pedir para você a análise. E você vai montar tudo aqui e vai entregar a análise. A gente vai chegar no painel, tá? Já. Mas o objetivo é isso aqui. Perfeito, vamos continuar. Deixa eu ver lá, eu tinha feito uma pergunta no chat. Show demais, temos que praticar, né? São muitos detalhes. Isso, Cleiton, são detalhes. São detalhes, Cleiton. Aí é o seguinte, esses detalhes, quando você pega do curso desde o zero, nível básico, nível intermediário, parece que não vai sair nada dali, sabe? Você fica... Só que uma grande lição que eu vou dar para vocês aqui agora sobre o Excel, e talvez você não esteja presente para isso. Vou dar uma lição aqui para você ver do Excel. Vou te dar uma grande lição do Excel aqui agora. Eu também sou professor de violão. Sabe, eu vou te dar uma lição do Excel aqui que talvez você... E eu não vejo isso nos meus alunos às vezes. E eu quero que você pegue isso como um conselho. Porque não adianta eu só gravar a aula, eu tenho que te dar os conselhos que vai fazer você aprender. E talvez você esteja desse jeito que eu vou te falar aqui. O violão. Tem aluno que chega, ele já quer aprender isso aqui, ó. Ele quer pegar o violão e começar a tocar. Só que, quando você pega para aprender a tocar violão, sabe qual que é a primeira aula? A primeira aula é você ficar fazendo isso aqui, ó. E fica assim, ó.
Fica desse jeito. E fica, ó. Isso aqui não é, sabe? Aí eu passo a nota, aí ele vai tentar fazer a nota e fica. É isso aqui que sai no início. É isso aqui que vai sair no início. Ó. É isso, é o tengo-tengo. Aí vai melhorando. Vai melhorando. E aí você começa a dedilhar já. Você começa a fazer solo. Você começa os ritmos. Mas para você chegar nisso, você tem que praticar. Assim é o Excel. Deixa eu colocar o violão ali. Você já entendeu? O que eu percebo nos alunos de violão, eu percebo nos de Excel. Que é o quê? É chegar e já querer sair tocando a música. A pessoa chega e já quer tocar música. Na primeira aula ou talvez na primeira semana. Aí ele fica ali um mês, não aprendeu a tocar música ainda. Ele vai embora. E muitas vezes o aluno do Excel é assim. A música é isso que eu estou te mostrando aqui, o resultado final. Mas para você tocar essa música aqui, você precisa primeiro aprender isso aqui. E a ideia errada que algumas pessoas têm, que às vezes vê um professor lá mostrando aqueles dash bonitos, fala, aprenda a criar esses painéis. E às vezes aquele curso vai te ensinar a criar só o painel. Mas o dia a dia para você montar a planilha, ele espera que você tenha essa bagagem. Aqui eu te mostro essa bagagem, esses bastidores primeiro. Então que os seus olhos não venham se enganar em querer a música sem ter que passar pelo esforço do dia a dia para você aprender. Faz sentido isso? Porque se você entender isso, você vai entender o que o Cleito falou. Ele colocou assim, ó, show, demais, temos que praticar, né? São muitos detalhes. Exatamente. Exatamente.